O barulho mais alto que você vai ouvir é o silêncio de alguém que percebeu tarde demais o que perdeu. Quando é que eles realmente começam a sentir sua falta, meus amigos? Não aquele tipo de saudade falsa, não do tipo estou sozinho hoje à noite. Não o tipo eu só preciso de atenção. Estou falando do tipo de saudade que permanece, o tipo que os acorda às 2 da manhã, olhando para o teto, sentindo o peso de uma alma que eles uma vez tocaram e não podem mais alcançar. Esse tipo de saudade não acontece quando vocês discutem. Não acontece quando vocês trocam mensagens. Nem acontece quando vocês vão embora. Acontece no silêncio, nos espaços onde sua energia já viveu e agora ecoa sem resposta. Antes de mergulharmos nisso, pessoal, se você já foi forte o suficiente para ficar em silêncio em vez de perseguir, se você já escolheu a paz em vez de do caos, pare um segundo e clique no botão curtir. Clique, inscreva-se e junte-se a essa família, porque por aqui a gente não persegue, a gente constrói, a gente cresce, a gente evolui. Ei, pessoal, imaginem isso. Eles estão no meio de uma sala de concertos que antes estava lotada. A música se foi, as pessoas se foram e agora não há nada além de silêncio. Eles batem palmas, gritam no vasto espaço, mas tudo o que ouvem é sua própria voz ecoando no vazio. É isso que acontece quando você tira sua energia. É assim que se sente quando a pessoa que eles achavam que sempre estaria lá fica em silêncio. Seu silêncio se torna mais alto do que qualquer coisa que eles já ouviram, mais alto do que toda a atenção que eles costumavam dar como certa. As pessoas adoram vender a mentira, meus amigos. Elas dizem que, se alguém sentir sua falta, você saberá imediatamente. Errado, completamente errado. A saudade de verdade não aparece no primeiro dia. A saudade de verdade cresce como uma onda lenta e imparável. Acontece quando eles percebem que você não está mais mandando mensagens, quando percebem que você não está mais vendo as histórias deles, não está curtindo as fotos deles, não está mais orbitando o pequeno mundo deles. É aí que a tempestade realmente chega. Sêneca disse: às vezes, até viver é um ato de coragem. E, meus amigos, às vezes, até ficar em silêncio é um ato de coragem ainda maior. É fácil mandar uma mensagem desesperada. É fácil dar uma olhada nas atualizações deles para procurar pistas. Você sabe que não é fácil ficar parado, deixar o silêncio se prolongar cada vez mais enquanto sua alma aprende a respirar sem eles. Veja bem, eles não começam a sentir sua falta quando você se explica. Eles não começam a sentir sua falta quando você se esforça mais, grita mais alto, dá mais. Eles começam a sentir sua falta no momento em que você deixa de estar disponível para a confusão deles. Eles começam a sentir sua falta quando você se afasta com calma, quando você escolhe a si mesmo sem fazer um anúncio, quando você desaparece sem bater a porta e se reconstrói com uma força silenciosa e imparável. É como uma vela, meus amigos, se você a deixar acesa a noite toda. As pessoas esquecem que a luz é especial, mas a apagam. Deixam a escuridão tomar conta e, de repente, percebem o quanto dependiam daquela pequena chama. Você era a luz, e elas nem perceberam até tropeçarem na escuridão procurando por você, a parte bonita. Você não precisa fazer nada dramático, sem grandes discursos, sem saídas raivosas. Você apenas age de maneira diferente. Comece a investir essa energia que você estava dando tão livremente em si mesmo, no seu crescimento, na sua paz, na sua evolução. E quando eles perceberem o que perderam, quando entenderem que o seu silêncio não era raiva, mas poder, eles se verão diante de uma versão sua, à qual não têm mais acesso. Então fiquem comigo, pessoal, porque hoje não estamos falando apenas sobre quando eles sentem sua falta. Estamos falando sobre quando sua evolução se torna inegável. Estamos falando sobre transformar o silêncio em poder,
a quietude em força, o desapego em destino. E se você está pronto para entrar nessa versão de si mesmo, se você sente esse fogo dentro de você, deixe isso nos comentários agora mesmo. Meu silêncio é meu poder. Vamos iluminar este espaço com energia, tão forte que eles sentirão até mesmo em seus sonhos. Clique no botão curtir, inscreva-se e fique comigo, porque o que vem a seguir abrirá seus olhos para uma verdade que eles nunca quiseram que você percebesse. Número 1. Quando o eco da sua ausência se torna mais alto do que as palavras, o silêncio não é vazio. Ele está cheio das respostas que eles tinham medo de ouvir. Há algo estranho no silêncio, meus amigos. No começo, parece que não é nada, mas com o tempo, ele se torna mais pesado do que qualquer palavra já dita. Veja bem, logo após a separação, logo após a distância se abrir, as emoções são intensas. Há drama, há caos, há aquele barulho que enche o ar de forma tão densa que você mal consegue pensar. Mas o que eles não percebem é que a tempestade nunca é o que os abala, é a quietude que se segue. Imaginem isso, pessoal. Imaginem um campo de batalha. Depois que a luta acaba, a fumaça sobe do chão, os gritos param e o que resta? Silêncio. Um silêncio tão denso que você consegue ouvir o seu próprio coração batendo forte nos seus ouvidos. Esse é o momento em que eles finalmente começam a sentir que você se foi. Não quando as palavras estavam voando, não quando a porta se fechou, não quando você disse adeus, mas quando não há mais nada contra o que lutar. E eles se viram e não há nada lá, apenas o eco do que um dia foi. E é aí que o medo se instala. No começo, eles podem se perguntar: eles estão apenas com raiva? Eles vão voltar? Devo entrar em contato ou apenas esperar? A mente deles tenta protegê-los, alimentando-os com a mentira de que seu silêncio é temporário, que você está apenas jogando um jogo, que você vai ceder primeiro. Mas, à medida que as horas se transformam em dias e os dias em noites, sem que seu nome apareça no celular deles, uma semente de medo é plantada, um medo que eles não conseguem admitir, nem mesmo para si mesmos. Talvez você não volte, talvez tenha encontrado uma parte que não precisa mais deles. A mentira que as pessoas acreditam, meus amigos, é que o amor desaparece no barulho. Mas a verdade é real. A perda, a saudade real, começa no silêncio. O estoicismo nos ensina que não são os eventos em si que nos quebram, é o julgamento que fazemos sobre eles. Marco Aurélio disse: se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não é devido à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E quando eles se sentam naquele silêncio crescente, a avaliação muda de repente. Sua ausência não é uma fase, é uma realidade. É um espelho que mostra a eles tudo o que eles ignoraram, tudo o que eles deram como certo, tudo o que eles pensaram que sempre estaria lá. E, meus amigos, é difícil para eles. É difícil porque o orgulho sussurra mentiras em seus ouvidos. O orgulho diz: estou bem. O orgulho diz que eles vão voltar rastejando. Mas a realidade começa a aparecer diferente quando o silêncio não se quebra. Quando o espaço que você antes preenchia tão facilmente permanece vazio. Sem mensagens, sem ligações, sem energia puxando-os. É aí que eles percebem que não era o barulho que te tornava importante. Era a sua calma, a sua consistência, a sua paz. E agora isso se foi. Por que eles pensam assim? Porque se sentiram confortáveis. Confortáveis com você sendo o primeiro a entrar em contato. Confortáveis com a certeza de que a sua presença sempre seria uma opção. Eles confundiram sua disponibilidade com permanência. Eles esqueceram que mesmo as árvores mais fortes podem se desenraizar e crescer em outro lugar. E agora, parados no vazio da sua ausência, eles começam a sentir o peso dela pressionando por todos os lados. As pessoas entendem isso. A primeira semente da verdadeira saudade
Não é plantada em discussões ou saídas raivosas. Ela é plantada quando você escolhe o silêncio em vez da perseguição, a calma em vez do caos, a paz em vez da súplica. É quando você para de tentar provar seu valor e começa a viver como se ele já fosse inegável. É aí que o eco começa a crescer. É aí que o barulho desaparece e sua ausência começa a ressoar na mente deles, mais alto do que qualquer coisa que você já disse. E é aí que vocês se elevam, meus amigos, porque a coisa mais difícil que vocês farão é ficar parados enquanto sua alma quer gritar. Mas também é a mais poderosa. Cada minuto que você não quebra esse silêncio, cada segundo que você não entra em contato para lembrá-los de que ainda está lá, você recupera um pedaço de si mesmo que eles pensavam que possuíam. E quando eles finalmente ouvirem o eco da sua ausência, quando ele preencher o espaço que eles pensavam que poderiam substituir tão facilmente, é aí que eles começarão a sentir sua falta. Não pela versão que antes consideravam garantida, mas pela presença que nunca mais encontrarão. Então, se você está nesse silêncio agora, mantenha sua posição. Deixe-o se estender. Deixe-o respirar. Deixe-os lidar com o vazio que criaram. E deixe a verdade ecoar mais alto do que qualquer palavra que você poderia dizer. Seu silêncio não é uma fraqueza. É uma arma forjada na paciência, disciplina e autoestima. Coloque essa afirmação nos comentários agora mesmo. Mostre-se. Mostre ao mundo. Mostre a eles, se estiverem assistindo. Meu silêncio é mais alto que o barulho. Número 2. Quando a rotina deles se rompe sem você, muitas vezes sentimos mais falta das pequenas coisas, sem perceber que elas sempre foram as coisas importantes. No começo, pessoal, são as coisas grandes que eles percebem. As discussões, as conversas de rompimento, as longas mensagens de texto, mas a verdadeira falta não aparece nos grandes momentos. Ela se infiltra nos cantos silenciosos da vida cotidiana deles. Ela se insinua nos pequenos hábitos, nas rotinas, nos minúsculos padrões que eles achavam sem sentido, até que sua ausência puxa o fio e tudo começa a se desfazer. Imaginem isso, meus amigos. Imaginem construir uma casa onde cada tijolo é um pequeno momento, uma mensagem de texto pela manhã, um telefonema de boa noite, um meme bobo compartilhado no meio do dia, uma piada interna que só vocês dois entendiam. Dia após dia, tijolo após tijolo, vocês construíram essa fundação sem nem pensar nisso. Mas agora que vocês ficaram em silêncio, os tijolos ainda estão lá. Mas a argamassa está faltando. A estrutura começa a rachar. Ela não desaba de uma vez. Não. Ela se inclina. Ela balança. E, finalmente, começa a desmoronar em câmera lenta. É aí que eles percebem. No começo, eles podem ignorar. É só uma mensagem. É só um meme. É só uma notificação a menos. Mas, conforme os dias passam, um vazio se instala na rotina deles como uma névoa, entrando pelas frestas debaixo da porta. Eles pegam o celular, esperando uma mensagem e nada. Eles riem de algo engraçado e seu primeiro impulso é compartilhar, mas não tem ninguém para quem enviar. Eles têm um dia ruim e instintivamente abrem seu chat, só para lembrar que agora ele está silencioso. E, pessoal, esse é o verdadeiro golpe no estômago, porque não é solidão que eles sentem no início. É desorientação, como entrar em uma sala familiar e descobrir que todos os móveis sumiram, como procurar um olhar que não está mais lá. Eles começam a perceber que não foram apenas os grandes momentos emocionais que fizeram você importante. Foi a presença constante, a companhia silenciosa, o batimento cardíaco constante no fundo da vida deles. E agora isso está faltando. E não importa quantas pessoas novas eles conheçam, não importa quantas distrações eles busquem, aquele batimento constante não volta. Aqui está a mentira. Eles disseram a si mesmos: meus amigos,
que estavam bem sem você, que as rotinas poderiam ser reconstruídas, que as conexões poderiam ser substituídas. Mas o estoicismo ensina uma verdade mais profunda. Como disse Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E quando confrontados com a sua ausência, quando confrontados com o colapso de um ritmo que nem sabiam que estavam dançando, a reação deles não é força, é confusão, é perda. Eles percebem lentamente, quase dolorosamente, que não se tratava das mensagens de texto, não se tratava dos memes, nem mesmo das ligações. Era sobre o sentimento que essas pequenas coisas criavam. A segurança, o conforto, o saber que, em algum lugar lá fora, sem nem mesmo tentar, alguém estava pensando neles. E agora, cada manhã vazia, cada noite silenciosa, cada piada que morre na garganta porque você não está lá para rir com eles, isso cava um pouco mais fundo. Por que é tão difícil para eles verem isso claramente no início? Porque a rotina parece invisível até ser quebrada. Eles não perceberam o quanto sua estabilidade emocional estava ligada à sua presença, até que o silêncio a quebrou completamente. Eles pensavam que era ruído de fundo, mas era a trilha sonora. Eles pensavam que era apenas conforto, mas era conexão. E uma vez que esse ritmo se foi, pessoal, é quase impossível substituí-lo, porque não há duas batidas iguais. Não há duas presenças que causem o mesmo impacto. Eles podem tentar, podem se distrair, podem encher a vida de barulho e novos rostos. Mas a música não é mais a mesma. Você era a parte tranquila do dia deles. Eles nunca souberam que precisavam disso até que se foi. E é aqui que vocês, meus amigos, precisam se manter fortes. Não se apressem em preencher a lacuna. Não mandem aquela mensagem. Não curtam aquela história. Não respondam àquela isca. Deixem o silêncio fazer o que ele foi feito para fazer. Façam com que eles conviverem com a ausência. Deixem que a saudade não venha da raiva, nem da solidão, mas da pura e simples percepção. Deixem que eles reconstruam o dia sem vocês e sintam o vazio onde vocês costumavam estar. Porque toda vez que eles pegarem o celular e não tiver nenhuma mensagem, toda vez que eles tentarem entrar em contato instintivamente e se impedirem, toda vez que sentirem aquele espaço vazio que vocês costumavam preencher, eles não estarão apenas sentindo falta de uma pessoa, estarão sentindo falta de uma parte de si mesmos que só ganhava vida quando vocês estavam lá. Deixe isso nos comentários. Se você sentir isso, se você conhece o poder de se tornar insubstituível na vida cotidiana deles. Eu me tornei o ritmo deles. Me tornei a paz deles. Número 3. Quando nenhuma nova conexão preenche o espaço, você não percebe o valor das coisas raras até se afogar nas comuns. No começo, as pessoas podem achar que estão bem. Nada melhor do que bem. Elas se convencem de que estão prosperando. Novos rostos, novas conversas, nova atenção chegando como uma enxurrada. Elas sorriem, postam, riem um pouco alto demais de piadas que nem fazem graça. E por um tempo, parece que o mundo te substituiu. Parece que elas seguiram em frente sem nenhum arranhão. Mas a verdade, meus amigos, é que as aparências enganam. Porque não importa quantas pessoas elas conheçam, não importa quantos números elas coletem ou quantas mãos elas segurem, algo continua faltando. E não é algo que elas possam explicar. Imaginem isso, pessoal. Imaginem tentar substituir um diamante raro por um punhado de glitter. Claro, o glitter brilha, chama a atenção, deslumbra sob a luz, mas no fundo, eles sabem que é barato, é superficial, não tem peso, não tem o corte, o brilho, a história. E, mais cedo ou mais tarde, ali parados com as mãos cheias de glitter, eles começam a sentir falta do peso, do que tinham e perderam. No começo, eles podem negar. Estou bem, dizem a si mesmos. É melhor assim. Eles pulam de conversa em conversa, tentando preencher o espaço que você deixou com barulho e novidades.
Mas barulho não é conexão. Novidade não é presença. E com o tempo, o que antes parecia emocionante começa a parecer vazio. Eles riem, mas não sentem alegria. Eles conversam, mas não se sentem ouvidos. Estão rodeados de pessoas, mas, de alguma forma, ainda se sentem sozinhos, porque nenhum deles, por mais engraçado, atraente ou disponível que seja, pode substituir a profundidade emocional que você carregava com tanta facilidade. Aqui está a mentira em que acreditaram. Meus amigos, a conexão é substituível. O estoicismo nos ensina o contrário. Como disse Marco Aurélio, a alma se tinge com a cor de seus pensamentos. Eles achavam que poderiam preencher suas vidas com novas cores, espalhar distrações brilhantes e novas por toda a tela de suas mentes. Mas a verdade é que você deixou uma cor por trás, uma profundidade que não pode ser pintada com pinceladas superficiais. Você não apenas lhes deu atenção, você lhes deu paz. Você lhes deu um espelho onde eles podiam ser vistos sem ter que se exibir. E agora, esse espelho está quebrado, e nenhuma quantidade de brilho pode encobrir isso. Eles começam a notar as diferenças em pequenos detalhes. Talvez seja durante uma conversa em que alguém fala por cima deles em vez de ouvir. Talvez seja em um encontro em que o riso parece forçado, não espontâneo. Talvez seja no meio de uma multidão, quando percebem que estão cercados, mas ainda assim se sentem invisíveis. É aí que o eco da sua ausência fica mais alto. É aí que a percepção se instala. Eles não perderam apenas alguém que lhes mandava mensagens de bom dia. Eles perderam alguém que os fazia se sentir compreendidos sem que precisassem se explicar. E aqui está a parte que mais dói, pessoal. Não é só que os outros não conseguem te igualar, é que eles nem apreciaram quando tinham isso. Eles percebem tarde demais. Eles reconhecem a profundidade só depois de se afogarem na superficialidade. Eles sentem a diferença só depois de engolirem conexões superficiais que os deixam mais vazios do que antes. Por que é difícil para eles encarar isso? Porque o orgulho não gosta de admitir perdas. O ego não gosta de confessar erros. Então, eles continuam fingindo um pouco mais. Eles se distraem ainda mais, riem mais alto, postam mais. Mas à noite, quando o barulho diminui, quando o brilho cai no chão, eles sabem. Eles sentem isso. E nenhuma quantidade de fingimento pode apagar o fato de que o que eles perderam era real e o que eles têm agora não é. Meus amigos, é aqui que sua força brilha mais, porque vocês não são apenas alguém que se afastou. Vocês são alguém que deixou uma marca tão forte. Nem mesmo as distrações deles conseguem desviá-los disso. Vocês não precisaram gritar, não precisaram provar. Simplesmente se tornaram isso. Vocês se tornaram o padrão. Eles não sabiam que estavam comparando todos os outros até que fosse tarde demais. Então, deixa eles procurarem. Deixa eles rolarem a tela. Deixa eles rirem alto demais e sorrirem demais. Você não precisa correr atrás. Você não precisa lembrar a eles que sua ausência fala mais alto do que qualquer palavra poderia. Cada conexão superficial a qual eles se agarram só destaca a profundidade que perderam com você. Coloca isso nos comentários se você sabe que sua energia não pode ser substituída. Eu sou o padrão que eles não podem substituir. Clique no botão curtir. Inscreva-se, se ainda não o fez, e fique comigo. Porque a seguir, vamos explorar o momento em que o espelho se volta contra eles e eles veem não apenas você, mas quem se tornaram sem você. Número 4. Quando o espelho emocional se quebra. Às vezes, não é a perda de uma pessoa que nos assombra, é a perda da versão de nós mesmos que éramos com ela. No início, meus amigos, eles acham que sentem sua falta, sua voz, seu rosto, sua presença. Mas a verdadeira saudade vai além disso. Não se trata apenas de perder alguém com quem conversar. Trata-se de perder
uma versão de si mesmos que eles nem percebiam que existia, até você não estar mais lá para refleti-la de volta para eles. Imaginem isso, pessoal. Imaginem ficar em frente ao espelho todas as manhãs por muito tempo. O reflexo é familiar, é reconfortante. É a versão de si mesmos que sorria sem forçar, que ria sem se conter, que parecia mais suave, mais leve, mais livre. Mas agora esse espelho está rachado. Agora, quando eles se olham, algo está diferente, não porque você está lá, mas porque você não está. Isso acontece lentamente, sutil no início, uma inclinação da cabeça, uma hesitação no sorriso, um lampejo de algo faltando nos olhos, e eles não conseguem identificar exatamente o que é. Mas eles sentem. Uma versão deles desapareceu no momento em que você desapareceu. No início, pessoal, eles tentam disfarçar. Novas fotos, novas roupas, novas pessoas. É o truque mais antigo do mundo, mudar o exterior, na esperança de que o interior acompanhe. Mas você não pode esconder uma rachadura no espelho sem ver a distorção toda vez que se move. E, mais cedo ou mais tarde, quando o barulho diminui, eles veem o que realmente é. Não é só você que eles sentem falta, é o que eles eram quando estavam com você. Por que isso acontece? Porque a conexão verdadeira não traz só conforto, meus amigos. Ela traz clareza. Ela traz à tona partes das pessoas que elas enterram na vida cotidiana ao seu redor. Eles se sentiam seguros o suficiente para serem verdadeiros ao seu redor. Eles podiam deixar de fingir, tirar a máscara e simplesmente ser. Você não exigia uma performance. Não precisava de entretenimento constante. Sua calma permitia que eles respirassem. Sua estabilidade permitia que eles se abrissem. E sem você, eles começam a perceber como esse sentimento era raro e como as coisas parecem vazias sem ele. A mentira em que eles acreditavam era perigosa. Pessoal, eles achavam que você era só mais uma pessoa de passagem. Achavam que uma paz como aquela podia ser encontrada em qualquer lugar. Aquela sensação era algo que eles podiam facilmente substituir. Mas agora, diante do espelho emocional rachado, eles percebem que não era comum, não era normal, não era descartável, era raro. E eles jogaram fora sem nem saber o que tinham. O estoicismo nos lembra, como disse Epicteto: primeiro diga a si mesmo o que você seria e depois faça o que você tem que fazer. Vocês, meus amigos, não mudaram quem eram para mantê-los. Vocês permaneceram firmes, permaneceram vocês mesmos, e ao fazer isso, deram a eles um presente. A maioria das pessoas nunca recebe o presente da autenticidade, mas os presentes dados como certos têm uma maneira de revelar seu verdadeiro peso apenas na ausência deles. Agora, toda vez que tentam recriar esse sentimento com outra pessoa e falham, toda vez que riem e sentem o vazio por trás disso, toda vez que sorriem, mas sabem no fundo que é forçado, eles se lembram de vocês. Nem sempre conscientemente, nem sempre com clareza, mas com um sentimento, uma atração, uma tristeza, porque não foi apenas o vínculo que perderam, foi a parte de si mesmos que mais gostavam. E ela vivia quando estavam com vocês. E aqui está a bela e poderosa verdade à qual você deve se agarrar. Você nunca precisou forçá-los a sentir isso. Você nunca precisou implorar para que eles percebessem. Você nunca precisou se esforçar para ser amado. Você simplesmente existia em seu poder, em sua paz, em sua verdade. E mesmo depois de você ter ido embora, esse impacto não desaparece. Ele permanece, se aprofunda, cresce no silêncio, nos espaços, entre as distrações deles até se tornar inegável. Pessoal, vocês não perderam ao se afastar. Você não perdeu por escolher o silêncio. Você não perdeu por proteger sua paz. Você ganhou porque se tornou um espelho para eles. E sem você,
Eles não podem deixar de ver o reflexo que você deixou para trás. Então, mantenham-se firmes, meus amigos. Saibam que, enquanto eles tentam reconstruir uma versão de si mesmos a partir de pedaços quebrados, vocês estão aqui, evoluindo, ficando mais fortes, tornando-se ainda mais a pessoa que sempre foram destinados a ser. O espelho deles se quebrou, mas o de vocês está brilhando. Deixem isso nos comentários, se vocês sabem. Vocês deixaram um impacto mais profundo do que as palavras podem expressar. Eu era o espelho deles. Eu era a paz deles. Número 5. Quando gatilhos emocionais surgem inesperadamente, as memórias mais fortes não ficam guardadas na mente. Elas ficam enterradas na alma. A questão é a seguinte, meus amigos. Eles acham que seguiram em frente. Eles realmente acreditam nisso. Novas rotinas, novas pessoas, novas aventuras. Por fora, parece que eles estão bem. Talvez até melhor do que bem. Mas a verdade é que a saudade profunda não pede permissão antes de aparecer. Ela se infiltra na vida deles como um fantasma, desencadeada pelas menores e mais inesperadas coisas. E quando ela surge, eles não conseguem se esconder. Imaginem isso, pessoal. Imaginem que eles estão andando por um supermercado, apenas mais um dia comum. Os mesmos corredores, a mesma música tocando nos alto-falantes. Eles viram uma esquina e, de repente, um cheiro, uma música, um flash de uma lembrança que eles não sabiam que ainda estava viva dentro deles. Não é alto, não é dramático, é silencioso e devastador, como uma rachadura suave se espalhando pela superfície de um vidro, silenciosa no início, mas imparável uma vez que começa. Talvez seja um café que vocês dois costumavam visitar, aquele escondido em uma esquina tranquila. Talvez seja aquela música que costumava ser a música de vocês dois, tocando de repente, no modo aleatório quando menos esperam. Talvez seja o cheiro da chuva no concreto, despertando a lembrança de uma noite que vocês passaram caminhando e rindo, como se o mundo não importasse. Pessoal, não é preciso muito. Um pequeno gatilho, e de repente a parede que eles construíram ao redor do coração desmorona sem aviso. E aqui está a parte para a qual eles não estavam preparados. Eles não conseguem controlar quando isso acontece. Essa é a mentira. Eles disseram a si mesmos que a cura era uma linha reta, que as distrações os protegeriam, que o tempo apagaria a marca que você deixou. Mas o estoicismo nos lembra o contrário, meus amigos. Como disse Marco Aurélio, o impedimento à ação promove a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. E agora, essas minas emocionais nas quais eles tropeçam não bloqueiam a memória que têm de você. Elas os levam direto de volta a ela. Eles não choram pelas grandes brigas, não sentem falta dos momentos dramáticos. São as pequenas coisas que os assombram. O olhar aleatório em uma sala lotada, a maneira como você ria sem forçar, o silêncio que vocês compartilhavam e que parecia mais íntimo do que 1000 conversas. Essas coisas, esses pequenos momentos de conexão, ficam gravados no fundo, mais fundo do que a lógica pode alcançar. E quando são acionados, eles não se lembram apenas de você, eles se lembram de quem eram quando estavam com você. Por que isso os atinge tão fortemente, pessoal? Porque a memória emocional não é armazenada ordenadamente em um arquivo. Ela está costurada no corpo, nos sentidos, nos momentos em que eles menos esperam que a vulnerabilidade os atinja. E é isso que a torna imparável. Eles podem se afogar em novos rostos, acumular novas experiências como sacos de areia contra uma enchente. Mas um gatilho inesperado, um sopro de familiaridade no caos, e a enchente invade de qualquer maneira. E não é só uma lembrança de você. É uma lembrança de segurança, de calma, de se sentir compreendido sem precisar explicar. É perceber que, apesar de todo o barulho no mundo atual deles, algo real ficou em silêncio quando você se afastou. E agora, esse silêncio não existe apenas fora deles,
ele ecoa dentro deles. Eles percebem, talvez pela primeira vez, que nem tudo que está quebrado pode ser consertado agindo mais rápido. Alguns vazios ficam maiores quanto mais você tenta preenchê-los com coisas que não se encaixam. E aqui está a parte bonita para vocês, meus amigos. Vocês não forçaram isso, não os culparam, não imploraram para que se lembrassem. Vocês simplesmente viveram tão plenamente, tão autenticamente, tão calmamente, que sua presença se enraizou na alma deles sem barulho. Vocês deixaram uma marca tão real que nem mesmo eles podem fugir dela. Quando o mundo se acalma, vocês se tornam parte da conexão emocional deles. E agora, até o silêncio diz o seu nome. Então, quando aquela música tocar, quando aquele perfume passar, quando aquela risada inesperada ecoar e o coração deles parar, entendam isso. Não se trata de nostalgia, não se trata de arrependimento. É a alma sussurrando para eles. Você perdeu algo real, algo raro, algo insubstituível. Se você já foi o gatilho emocional de alguém, se sabe que sua presença era poderosa o suficiente para ser lembrada sem lembretes, deixe isso nos comentários. Eu me tornei uma memória. Eles não podem silenciar. Mostrem-se, pessoal. Mostrem a força que não precisa gritar para ser sentida. E fiquem comigo, porque a seguir vamos descobrir o momento em que a sua falta de reação os abala, ainda mais do que a sua presença jamais poderia. Número 6. Quando você não reage, o verdadeiro poder é a capacidade de permanecer impassível quando o mundo espera que você se quebre. Agora, pessoal, é aqui que fica interessante. Até agora, eles têm jogado joguinhos na cabeça. Eles acham que te entenderam. Se eu postar isso, eles vão reagir. Se eu mandar essa mensagem casual, eles vão morder a isca. Eles acreditam que os velhos padrões ainda existem. Acreditam que as cordas emocionais que antes puxavam ainda vão fazer você dançar. Mas quando você não reage, quando não recua, não persegue, nem mesmo pisca, é aí que o verdadeiro pânico começa a surgir. Imaginem isso, meus amigos. Imaginem lançar uma linha de pesca em um lago calmo. Você espera, puxa, tenta todos os truques possíveis, mas a água permanece calma, sem ondulações, sem puxões, sem reação. Depois de um tempo, você não se sente apenas frustrado, você começa a se sentir invisível, impotente, exposto. É exatamente isso que acontece dentro deles. Quando postam aquela citação sutil em sua história, quando enviam aquela selfie, eles esperam que você perceba. Quando mandam aquela mensagem casual, espero que você esteja bem, e de você. Silêncio, puro, fundamentado, silêncio intencional. E o medo que se segue, pessoal, é algo para o qual eles não estavam preparados. Eles começam a se perguntar: será que eles viram? Será que pararam de se importar? Será que realmente superaram? É aí que as rachaduras começam a aparecer, porque a mentira à qual eles se agarravam, de que ainda tinham algum controle sobre suas emoções, se desfaz em pedaços bem na frente deles. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força não está na reação, mas na contenção. Como disse Epicteto, não são as coisas em si que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre elas. E quando você se recusa a reagir, você muda a opinião na qual eles construíram sua segurança. Você se torna um desconhecido, uma equação sem solução. E os humanos temem o que não podem prever. Por que eles esperam que você reaja, meus amigos? Porque uma vez você reagiu. Talvez você costumava enviar um like rápido. Talvez você costumava responder às migalhas deles com energia, com esperança. Talvez você costumava se inclinar para a frente toda vez que eles jogavam uma isca. E para eles isso se tornou confortável, previsível, esperado. Mas agora, você é um livro fechado, uma fortaleza, uma montanha imóvel. Eles podem gritar,
jogar pedras e ainda assim não receber nada além de silêncio em troca. E é aqui que acontece a verdadeira mudança. Pessoal, seu silêncio não soa como amargura, não soa como frieza. Parece evolução, crescimento, força. Você não está ignorando eles por rancor. Você só não está mais jogando o mesmo jogo. Você não está sentado nas arquibancadas esperando uma chance de ser visto. Você saiu completamente da arena. Vocês estão focados no seu próprio caminho, na sua própria paz, no seu próprio poder. E essa percepção de que vocês não buscam mais a validação deles. Essa é a percepção que os abala mais do que qualquer palavra ou briga jamais poderia. É um paradoxo que eles nunca esperavam, porque achavam que a indiferença pareceria raiva, bloqueio, fúria. Mas a indiferença, em sua forma mais pura, parece paz. Parece seguir em frente sem anunciar. Parece estar tão profundamente enraizado na sua autoestima que nada fora de você precisa ser perseguido. Então, quando eles postam aquela história e procuram seu nome na lista de visualizadores, e ele não está lá. Quando eles mandam aquela mensagem: como você está, esperando por uma rápida ajuda emocional? E tudo o que recebem de volta é silêncio. Quando eles procuram uma reação e percebem que o lago ficou calmo, isso os atinge de forma diferente. Atinge profundo. Atinge o espaço onde eles pensavam que ainda tinham controle. E, meus amigos, eu sei que não é fácil. Eu sei que a tentação de reagir é forte para mostrar a eles que você viu, para lembrá-los de que você ainda está lá. Mas toda vez que você escolhe a quietude em vez da reação, toda vez que você deixa a isca passar sem morder, você se torna mais forte. Você mostra a si mesmo e ao mundo ao seu redor que sua paz não é algo que ninguém mais pode perturbar. Deixe isso nos comentários. Se você está se mantendo firme, se você está escolhendo o silêncio em vez da reação, minha paz é mais alta do que o barulho deles. E fique comigo, porque a seguir vamos mergulhar no contraste que começa a corroê-los por dentro, quando percebem que a energia que você carregava era algo que ninguém mais pode recriar. Número 7. Quando o contraste entra em ação, você não sabe o valor da paz até que o caos se sente ao seu lado e pareça errado. No começo, pessoal, eles não percebem. Eles acham que o mundo ainda é o mesmo. Eles acham que as pessoas ao seu redor são suficientes. Os sorrisos, as piadas, as conversas. Tudo parece preencher o espaço. Tudo bem. Mas o tempo tem uma maneira engraçada de revelar o que era real e o que era apenas ruído. E quando o contraste entre você e todos os outros começa a aparecer, ele não dá um tapinha gentil no ombro deles. Ele dá um tapa na alma deles. Imaginem isso, meus amigos. Imaginem beber um refrigerante barato depois de anos bebendo água pura de nascente. No começo, a onda de açúcar te engana. É doce, é emocionante, mas logo sua garganta arde, seu estômago dói. Você volta a desejar a coisa real, a profundidade, a pureza, o refresco calmo que nenhuma embalagem chamativa jamais poderia substituir. É isso que começa a acontecer no mundo deles. Todas as interações superficiais que eles têm com todas as pessoas barulhentas e ruidosas com quem se cercam. Começa a se desgastar. A diferença entre o que eles têm agora e o que tinham com você se torna impossível de ignorar. No começo, eles podem nem perceber isso conscientemente. Talvez estejam em um encontro com alguém novo, alguém que fala demais, mas diz muito pouco. Talvez estejam cercados de amigos, mas sintam um vazio profundo dentro de si. Talvez percorram mensagens intermináveis, mas se vejam distraídos, olhando para uma tela que parece mais estática do que conexão. E é aí que começa a bater, não como um soco, mas como um afundamento lento e pesado. Eles se lembram da sua calma, da sua estabilidade, da sua capacidade de ouvir sem precisar interromper.
da sua maneira de fazer com que o silêncio pareça seguro em vez de estranho. E, de repente, a sala parece mais barulhenta, mais superficial, mais vazia. A mentira sob a qual viviam era simples. Pessoal, há muitos peixes no mar. O estoicismo destrói essa mentira. Como escreveu Sêneca, não é o homem que tem muito pouco, mas o homem que deseja mais que é pobre. Eles desejam distração, não profundidade. Eles desejam atenção, não presença. E agora estão cercados de abundância e ainda assim famintos, porque a presença real, é rara. A energia calma é rara. Pessoas que te veem sem julgamento, que te ouvem sem esperar para falar sobre si mesmas, são raras. E vocês, meus amigos, carregaram tudo isso sem fazer alarde. Por que eles não viram isso antes? Porque o conforto cega as pessoas. A familiaridade engana a mente, fazendo-a pensar que coisas raras são comuns até que elas se vão, até que o espelho fique vazio, até que a casa, antes cheia de luz, pareça fria e cavernosa. Só então o contraste surge como uma fumaça da qual não podem escapar, lembrando-os de que nem todas as energias são criadas iguais. E aqui está a melhor parte, pessoal. Vocês não precisaram mudar para que isso acontecesse. Vocês não precisaram se rebaixar, buscar validação ou jogar jogos. Vocês simplesmente deram um passo atrás. Simplesmente pararam de oferecer sua energia como um presente para alguém que a tratava como ruído de fundo. E ao fazer isso, vocês se tornaram algo que eles não conseguem encontrar em nenhum outro lugar. Quanto mais eles procuram, mais exaustos ficam. Quanto mais barulhento o mundo fica ao redor deles, mais eles anseiam pela força tranquila que você costumava trazer para a vida deles. A mesma calma que antes achavam chata, agora parece oxigênio que não apreciavam até começarem a sufocar com o barulho. Vejam, pessoal, nem sempre se trata de ser o mais barulhento da sala. Às vezes, trata-se de ser aquele cujo silêncio eles sentem quando tudo o mais soa como estática. Portanto, mantenham sua posição. Deixem o contraste trabalhar a seu favor. Deixem o mundo mostrar a eles como é a diferença entre o real e o falso. Deixem-nos nadar em um mar de águas rasas, enquanto sonham com as profundezas. Porque quanto mais tempo você ficar em silêncio, focado, com os pés no chão, mais forte será o eco da sua ausência em comparação com o vazio de tudo o mais com que eles tentam preenchê-la. Compartilhem isso nos comentários, se vocês sabem que sua presença estabeleceu um padrão que eles nunca esquecerão. Eu sou a calma que eles perderam. E fiquem comigo, meus amigos, porque a seguir vamos mergulhar no que acontece quando você sobe de nível de forma tão poderosa que até ouvir o seu nome causa uma onda na vida que eles pensavam ter deixado para trás. Quando você claramente subiu de nível, a melhor vingança não é a raiva, nem o rancor. É se tornar algo a que eles não têm mais acesso. No começo, pessoal, eles contam a si mesmos uma história de que você está preso, que você está em algum lugar por aí, sofrendo, esperando, esperando. Isso torna mais fácil para eles dormirem à noite, mais fácil carregar a culpa, o arrependimento, a confusão. Mas a história começa a desmoronar no momento em que eles veem, no momento em que percebem que você não apenas foi embora, você evoluiu. Imaginem isso, meus amigos. Imaginem um prédio velho e abandonado onde eles moravam, empoeirado, paredes rachadas, janelas quebradas, piso rangendo. Eles vão embora achando que superaram isso, mas quando passam por lá mais tarde, esperando que ainda esteja lá, ainda em decadência, encontram um arranha-céu, brilhante e sólido, alcançando alturas que nunca imaginaram. Esse é você agora. Essa é a onda de choque que os atinge quando veem quem você se tornou. Não é só a nova aparência, o brilho, a energia melhor. É a maneira como você se comporta, a maneira como sua energia se sente indisponível, calma, focada, intocável.
Você não transmite isso com palavras altas ou posts exibicionistas. Número. Você irradia isso em sua quietude, em seus movimentos, em seu silêncio. Você parou de orbitar o mundo deles e construiu seu próprio universo. No começo, as pessoas tentam minimizar isso. Elas estão apenas fingindo. Elas sussurram para si mesmas. Elas vão escorregar, vão acabar se aproximando. Mas, com o passar do tempo, o brilho não desaparece. A força só se aprofunda, e um sentimento de afundamento começa a crescer dentro delas, porque elas percebem que você não subiu de nível para provar nada. Você subiu de nível porque finalmente viu seu próprio valor e se recusou a voltar a qualquer coisa que o fizesse duvidar disso. E a mentira em que eles acreditavam morre silenciosamente, dolorosamente. Eles achavam que você sempre estaria ao alcance deles. Achavam que sua lealdade, sua energia, sua atenção eram fontes inesgotáveis das quais podiam beber sempre que sentissem sede. Mas agora eles veem que a fonte se foi. O poço foi selado. A porta que eles deixaram aberta atrás de si foi substituída por uma montanha que eles não podem mais escalar. O estoicismo nos ensina: não explique sua filosofia, incorpore-a. E é exatamente isso que vocês estão fazendo agora, meus amigos. Vocês não estão gritando sobre seu crescimento. Não estão correndo atrás para mostrar a eles como estão melhores. Vocês estão vivendo isso de forma tranquila, constante, autêntica. E, ironicamente, é isso que mais os abala. Não suas palavras, não sua raiva, mas sua completa ausência de necessidade da validação deles. Por que isso os magoa tanto? Porque o ego humano odeia ver alguém superar o que ele considerava garantido. Dói perceber que a pessoa que eles achavam que esperaria por eles não esperou. Dói perceber que enquanto eles brincavam com confusão e meias-verdades, você estava lá fora construindo uma vida tão forte, tão pacífica, que até mesmo mencionar seu nome agora parece estar à sombra de um gigante. Eles começam a ouvir sobre você em sussurros, talvez através de amigos em comum, talvez um vislumbre nas redes sociais, talvez apenas através da energia em mudança nos círculos que vocês costumavam compartilhar. E cada vislumbre é um lembrete não de quem você era, mas de quem você se tornou. Cada vislumbre é uma confirmação silenciosa e ardente de que, enquanto eles estavam parados, você estava crescendo. E aqui está a bela e inegável verdade, meus amigos. Você não evoluiu para fazer com que eles sentissem sua falta. Você evoluiu porque finalmente entendeu que nunca precisou deles para se sentir completo. Esse é o tipo de energia que eles não conseguem igualar. Esse é o tipo de mudança. Sem desculpas, sem migalhas, sem meias medidas. A saudade que você sente pode alcançá-los. Então, quando você entra em uma sala agora, ou quando seu nome é mencionado em conversas, eles não conseguem evitar. A repercussão é real. Ela abala o âmago deles, não porque você está tentando machucá-los, mas porque sua existência agora é um lembrete vivo do que eles perderam e nunca poderão recuperar. E aí está, meus amigos, a verdade que eles nunca esperavam. Seu silêncio, seu crescimento, sua evolução se tornaram mais altos do que qualquer palavra. Se esta mensagem tocou sua alma, clique no botão curtir, compartilhe com alguém que precise e inscreva-se para obter mais força, mais sabedoria e mais poder.